Com vocês, mais uma semana espanhol com Pedro Guimarães. Vocês sabem, minha disciplina é o espanhol e meu nome é Pedro Guimarães e venho aqui como eu já falei anteriormente, com conteúdo, né? Esse roteiro dessa semana de aula será os pronombres personales, formas de tratamento formal e informal, el presente de indicativo e de los verbos ser, estar e tener. Veja bem, eu tenho esse roteiro aqui que eu peguei do canal da educação, certo? É um modelo que eu peguei já disponível, tem alguns erros aqui, como eu já apresentei, como eu já pude ver, mas o que importa realmente é o conteúdo, que mais adiante está bem explicadinho e é o mais importante, certo? E eu adaptei também algumas coisas, ok? Só para finalizar, além do presente indicativo dos verbos ser, estar e ter, eu também coloquei alguns verbos, trabalhar, vivir e comer, ok? Porque esses aí são verbos irregulares e esses também eu coloquei como verbos regulares para poder melhor explicar e vocês terem uma melhor ideia de como utilizar as duas formas. Esses verbos irregulares aí serão padrão, porque mais adiante a gente vai ver como é conjugar os verbos e tudo mais, e esses aí serão os que a gente vai ter necessário. Existem algumas regras que para alguns dos verbos irregulares, mas a gente vai apenas querer agora mesmo saber o uso desses três verbos aí. Posteriormente, a gente vai ver a utilização e regras como conjugar os verbos irregulares, ok? Mas, de antemão, a gente vai precisar apenas desses verbos aqui e dos verbos regulares, ok? Os pronombres personais. Primeiramente, a gente vai ver, né? Para a gente saber o idioma, a gente tem que saber primeiro também, para a gente conjugar, temos que saber os pronomes pessoais, né? Então, para que servem os pronomes pessoais? Eu vou falar um pouquinho em espanhol e inglês para poder ter uma melhor dinâmica e para vocês entenderem melhor, ok? Os pronomes personales, que seriam os pronomes pessoais. Vocês sabem para que servem, como é o uso, né? Que nós fazemos aqui no português é exatamente igual, certo? Só que a maneira, como é um idioma diferente, temos a escrita diferente, mas a utilização seria a mesma, ok? Para que sirve os pronombres? Para que como usamos os pronombres personales? Para que sirve em las frases o pronombre personal? Que seria o nosso pronome sujeito, né, em português. Ele sujeito. O pronome personal é o sujeito que hace la acción. ¿Verdad? Si yo digo, yo soy Pedro, yo tengo 15 años, vamos a decir así, yo estudio español. Então, eu estudio espanhol, eu sou a pessoa que estou fazendo a ação, né? Sou a pessoa que estou realizando a ação. Eu estudo espanhol. Então, eu desenvolvo essa ação. Então, é a pessoa que hace a ação. Seria o pronome sujeito. Ok? O pronome personal se situa sempre imediato ao verbo. Quer dizer que sempre está antes do verbo, nunca está depois do verbo. Ok? Certo? E em espanhol, o pronome sujeito de primeira e segunda persona se emplea solamente em casos em que é preciso a aclaração ou em que se põe ênfase sobre ele. Igual que, igual que no português, né? A gente diz assim, eu vou a classes hoje. Eu vou a classe. Eu vou à aula hoje. Eu estou dando ênfase a isso, né? Se eu digo vou a classes hoje, já não tem tanta ênfase a frase, né? É igualzinho que no português, né? Então, esse uso, essa descrição do uso dos pronomes sujeitos, né? Dos pronombres personales sujetos em espanhol, é a mesma coisa que nós temos em português, certo? Mais adiante, nós agora vamos ter a identificação da persona en el discurso, igual que no português. Temos as pessoas que fazem uso, né, que
que fazem parte do discurso, né? Vamos dizer assim, de um diálogo ou então de uma conversação, né? Nós temos, para comunicar, temos o emissor e o receptor, né? Seria o quê? A primeira persona seria o emissor, quem habla, né? Quem fala, e a segunda persona seria com quem se habla, que seria o emissor. E a terceira persona de quem se habla é a pessoa que nós estamos falando, né? Em uma comunicação, que está ouvindo, ou é a pessoa de quem a gente está falando algo sobre aquela pessoa. Né? O uso é exatamente igual. Temos aqui, vamos aqui classificar, né, os pronomes pessoais, né, os pronomes personais em singular plural, igual que nós temos em português, também temos em espanhol, que seria persona, a primeira persona del singular, a segunda e a terceira, e assim também como o plural, primeira, segunda e terceira. O pronome personal pela primeira persona del singular seria yo, a segunda tu, acentuado, porque tu sem acento em espanhol é outra coisa, que vamos ver mais adelante, ok? E terceira persona seria ele, ella, usted. El usted é um caso aparte. El usted, nós vamos a ver en la conjugación que é distinta, é distinta. Nós utilizamos el usted conjugamos com o verbo de terceira persona, pero el usted é segunda persona, que significa, na tradução, você para o português, ok? Mas também ele pode ser utilizado como uma forma de tratamento também. Isso a gente vai ver mais adiante, certo? E temos também as pessoas do plural, as personas del plural. A primeira persona, nosotros, a segunda persona, vosotros ou vosotras, a terceira persona, ellos, ellas, ustedes, que é o mesmo caso, é o mesmo caso de usted, ok? O tratamento formal e informal. Os outros sabem muito bem, né, como é que nós utilizamos o tratamento formal e informal. Em toda comunicação exige um tratamento formal e informal. Para cada situação da fala, nós temos que utilizar a maneira correta, certo? É permitido, é normal que nós falamos informalmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas existe maneiras, né? Existem formas para o qual é necessário o uso da linguagem formal, né? O tratamento formal. E isso a gente vai ver mais adiante, né? As formas de tratamento em espanhol. Formal. O tratamento formal é utilizado em situações formais quando se conhece pouco a persona com quem se está falando ou quando é uma persona maior. Em esses casos se utiliza usted em singular e ustedes em plural. Como vocês sabem, o uso do tratamento formal em português também, assim como no espanhol, é para quando a gente não tem uma familiaridade com a pessoa. Quando nós, como eu posso dizer, não conhecemos alguém, ou então temos que ser, quando estamos num ambiente que exige aquela maneira formal de se tratar, certo? Como eu posso dizer, em uma festa, eu posso ser totalmente informal, né? Porque ali é um ambiente informal, no qual a gente não é necessário usar um tratamento formal com as pessoas, porque ali nós estamos num ambiente descontraído. Já vamos dizer, no ambiente de trabalho, nós temos que ser formais, mesmo que mas vamos dizer também assim, em outro caso, se eu tenho um amigo de trabalho que eu já o conheço há muito tempo, eu posso ser informal com ele ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu e ele, mas para quando a gente está em público, quando tem outras pessoas em volta, a gente tem que ser bastante formal, porque é uma imagem da empresa. A empresa tem que ser formal, é um padrão formal, né? A empresa é um padrão formal. Vamos dizer assim também, vamos dar um exemplo quando nós podemos utilizar a linguagem formal e informal na escola. Vamos dizer, é a mesma coisa você falar com um colega e com a diretora da escola, você utiliza a mesma linguagem? Não.
com a com a diretora, você vai ser totalmente informal, porque ela tem uma hierarquia maior do que a sua, certo? E essa hierarquia exige que você trate ela de maneira formal, com respeito, ok? E já o seu colega de classe, você pode ser informalmente total, né? Totalmente informal. Por quê? Porque você conhece ele, você está ali no dia a dia com ele, aquela pessoa tem a mesma idade que você. Então, você não precisa ser necessariamente formal. Você pode tratar ele de maneira informal, ok? Aí depende de você usar da linguagem, mas isso depende bastante. Vamos dizer também, vamos situar também de maneira mais agora na escrita. Como eu poderia ser formal e informal? Vamos dizer, numa redação, eu tenho que ser totalmente formal, eu tenho que utilizar a maneira correta do idioma na redação, correto? Já quando eu falo na internet com alguém, eu não preciso ser formal. E pode ser informal total. Eu posso abreviar, eu posso falar alguma gíria, alguma coisa. É diferente. A linguagem a gente tem que utilizar para cada situação a sua maneira, a sua forma correta. Ok? Certo? Como temos aqui um exemplos de como podemos ser formales em espanhol. Usted es de Madrid? ¿Dónde son ustedes? Aqui nós estamos sendo totalmente formais, certo? Utilizando a terceira pessoa. Nós estamos utilizando aqui, se vocês podem ver, as terceiras pessoas. Para a terceira pessoa, como posso contar aqui, ó, terceira pessoa do singular e ustedes, terceira pessoa do plural, né? Usted, terceira pessoa do singular e ustedes, terceira pessoa do plural, ok? Então, nós somos formais quando nós utilizamos a terceira pessoa do singular ou do plural em espanhol. Existem outros casos em outras regiões que são diferentes, que a gente vai ver também mais adiante, certo? Informal. Deixa eu baixar aqui a minha câmera para ficar melhor para vocês verem, né? Informal. Se utiliza o tratamento informal com pessoas cercanas ou em situações informais. Em esses casos, se utiliza tu, acentuado, com acento, em singular, e vosotros em plural. Como eu te disse, a gente utiliza a maneira formal nas segundas pessoas. Quando a gente utiliza o tu em espanhol, nós estamos sendo informais. E quando nós utilizamos a terceira pessoa do singular ou do plural, em espanhol nós estamos sendo formais. Vê aqui, ó, eres. Tu eres uma persona encantadora. O tu aqui está oculto, né? Como a gente já explicou anteriormente, não é necessário a gente utilizar a primeira e segunda pessoa dos pronomes pessoais nas frases, certo? Como a gente já viu anteriormente. E aqui, ó, vosotros sois muy amables. Vosotros é segunda pessoa do plural. Então, nós estamos sendo totalmente informais nessa conjugação aqui. Ok? Adiante, nós temos os tipos de tratamento em espanhol. Informal, quando temos intimidade, e formal, respeito à persona, ok? Como vai já explicado antes. Vejam bem, aqui nós temos uma divisão da relação de como utilizamos o tratamento formal e informal em Espanha e Hispanoamérica, ok? Esse uso é diferente, distinto a cada região, certo? Nós temos aqui a de Espanha, né? A maneira que eu utilizo mais, porque foi o idioma aonde eu aprendi, então eu utilizo mais essa forma de tratamento aqui, de Espanha. Mas a gente deve salientar, né? Deve passar para o aluno que realmente isso existe. Existe uma diferenciação do idioma, uma variação linguística. Como nós temos a variação linguística Portugal e Brasil, existe também a variação linguística Espanha e países da América
da América, certo? Que falam o idioma espanhol. Então, vamos especificar aqui algo mais abrangente. Existem variações de alguns países, regiões, mas a gente vai se especificar mais aqui na Peninsular, e que seria de Espanha, e Hispanoamérica, que seriam os países, alguns países que utilizam também essa variação, ok? Vejam bem, em Espanha, quando nós falamos em formal, nós utilizamos a primeira e a segunda pessoa, né, do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, os outros. Já quando falamos formalmente, utilizamos a terceira pessoa do singular, usted, e a terceira pessoa do plural, ustedes. Ok? Veja bem já em Hispanoamérica. De maneira formal, informal, utilizamos tu e vós. Esse vós aqui, a gente vai ver anteriormente, que é o voceio. É uma variação linguística do espanhol que é utilizado mais especificamente na zona rioplatense. Outros países também utilizam, mas essa zona é a zona que mais utiliza essa variação, ok? Isso será para algumas aulas posteriores, ok? Veja bem, informal em Hispanoamérica, tu e vós, e nós também utilizamos ustedes como informal, certo? Nessa região, em Hispanoamérica, geralmente não utilizam vós outros, não a segunda pessoa do plural não é utilizada, como em Espanha, ok? Já na maneira formal, nós utilizamos o quê? Usted, senhor, senhora, e senhores, senhora para a maneira formal, certo? Usted, senhor, senhora, para a terceira pessoa do singular, e senhores e senhoras para a terceira pessoa do singular. Ver que não utilizamos o pronome de tratamento, mas sim outro pronome, não utilizamos o pronome pessoal, mas sim um pronome de tratamento, senhor, senhora, senhora, como utilizamos no português, ok? Então, para Hispanoamérica não existe um pronome de tratamento relativo a esse, mas na conjugação sim, porque senhor e senhoras está na terceira pessoa do singular, ok? Agora temos ele presente de indicativo. Então, será esse conteúdo que nós vamos ver. Nós já vimos nas aulas anteriores, né, que eu já passei para vocês algumas coisas sobre esse modo e alguns verbos. E nós vamos ver, dar mais uma revisada para que vocês tenham um melhor entendimento, para que nós podemos também ver e fazer algumas atividades, certo? Modo. O modo indicativo expressa uma ação considerada como real. El perro ladra. Ok? El ejemplo. O probable también. En el caso del condicional, si pudiera, me casaría con Andrés, considerando anteriormente como um modo chamado potencial. Ok? Então, esse modo indicativo, nós vamos apenas ver agora o presente, certo? Esse condicional é somente para o exemplo aqui agora, certo? El per ladra quer dizer que é algo real que está acontecendo agora, ok? É o uso do presente indicativo dos verbos, como no português. Tempo. Também designaria tempo, né? Aquilo modo e tempo. É a utilização que nós utilizamos. Para tempo, es el accidente verbal que expressa a época em que sucede lo que el verbo expressa, el presente indicativo, para expressar uma ação que se realiza no momento que se habla, como eu falei anteriormente. Ok? Vejam aqui, o presente indicativo dos verbos regulares. Nós temos aqui os pronomes yo, para a primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, ela, usted, terceira, nós outros, primeira do plural,
vosotros, segunda do plural, ellos, ellas, ustedes, terceira do plural. Como eu falei anteriormente, esse usted e usted são segunda pessoa, certo? São a segunda pessoa. Mas se a utilização dele é como terceira pessoa. Por isso que é necessário que vocês saibam disso, mas não é necessariamente obrigatório você ter essa concepção. Quando eu digo usted, eu estou falando diretamente para você, você é a segunda pessoa. Okay? Usted eres de Brasil? Vê? Não estou falando de uma terceira pessoa, estou falando de você. Ok? Mas a conjugação verbal dele é referida à terceira pessoa. Como você vê aqui, ó, usted trabaja, come, vive. Não é usted trabajas. Está errado, porque trabalhos é quando nós estamos sendo informais, certo? Então, vocês têm que se adentrarem nisso, porque é bastante importante. Ó. Quando eu falo trabalhas, comes e vives em uma frase, eu estou sendo informal. Quando eu falo trabalha, come e vive, é porque eu estou sendo formal. Ok? Ó, veja bem. A parte em preto seria, no caso, aqui, como se diz, o radical do verbo, né? E o radicando seria a parte em vermelho. No caso, o radical do verbo, ele se conserva para todas as pessoas quando os verbos são regulares. Como você pode ver aqui, ó, trabalhar. Tirando o AR, ele fica em todas as pessoas. Vê? Até a letra J. Como em comer. Tirando o ER, fica para todas as pessoas. Até a letra M, nós temos o radical conservado. E viver, também a mesma coisa. Até tirando o IR, temos o radical conservado. Então, é por isso que são chamados verbos regulares, porque eles não mudam o radical e seguem a mesma conjugação. Ó. Se você for ver aqui, ó, o, as, a, amos, as e an. Todos os verbos regulares terminados em AR serão conjugados dessa maneira. Se eu pegar uma palavra, deixa eu ver aqui, bailar. Yo bailo, tú bailas, ella, usted baila. Nosotros bailamos, vosotros bailáis, ellos, ellas, ustedes bailam. Vê? Mesma coisa. Não modificou nada. Como temos aqui, comer. Eu como, tu comes, ella, usted come. Nosotros comemos, vosotros comeis, ellos, ellas, ustedes comem. Qualquer verbo que vocês que terminarem em AR, se for regular, vocês também acrescentarão o radical, essa terminação em vermelho. E viver também a mesma coisa dos anteriores. Ok? Só é vocês terem uma ideia e vou dar um macetezinho aqui para que vocês entendam e saibam melhor conjugar. Se vocês observarem, quase a terminação, se a gente for pegar o verbo amar aqui, o amar é um verbo que pode ser conjugado para o português e para o espanhol. Ó, eu amo, vamos conjugar em português. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós outros amamos, não, nós amamos, vós amais, eles, elas amam. Vê? Se vocês observarem, é a mesma coisa a terminação, ó, aqui, certo? No português. O que se difere para o espanhol é a acentuação aqui, ó, da segunda pessoa do plural, que no português não tem o acento, e aqui na terceira pessoa do plural, em vez de um M em português, é N. Vejam bem, agora eu vou falar em português, em espanhol. Eu amo, tu amas, ele, ela, usted ama. Nós outros amamos, vós outros amais, o acento já diferenciou. Eles, elas, ustedes amam. Não é com M, é com N. Ok? A mesma coisa é para os verbos terminados em R e R. Se vocês forem utilizar em conjugar no português, a mesma coisa se difere apenas na acentuação e em vez de N, é M no português. Ok? Essa é a dicasinha para poder vocês terem uma ideia e melhor saber conjugar os demais verbos. Se você lembrar do português, você se adentrar nessa dica e você vai saber conjugar corretamente os verbos no presente indicativo em espanhol.
algumas irregularidades do presente indicativo. Alguns verbos desses aqui, que a gente vai ver aqui agora, já vimos. Só que esses verbos é necessário que vocês aprendam, porque esses verbos que vocês forem ver são verbos irregulares. Ó. Eles não são, o radical deles, se a gente tirar o ER aqui, ó, o AR, o ER e o IR, vocês vão ver que eles mudam totalmente a estrutura, não conservam a estrutura do radical, né? Ó, como temos aqui, ó, verbo ser, eres, és, somos, são todos, aí existe uma diferença. O verbo estar, ele é apenas a diferenciação, é que ele é acentuado. Aqui, ó, estás, está, e estais e estão são acentuados. Então, ele modificou os acentos no radicando, certo? Então, mas dessa forma também ele é irregular. E o verbo tener, ó, o EN aqui, ó, tengo, o tienes já não é igual aqui, ó, se nós tirarmos o ER, já vocês podem observar que não é igual aqui nos demais abaixo. E o IR totalmente distinto, conjugação, né? Vui, vas, vá, vamos, vais e van, ok? Observem que o V em espanhol, quando nós vamos pronunciar, tem som de B, ok? Esses verbos aqui vocês têm que aprender, saber. Existem umas regras, mas essas regras a gente não vai ver agora, porque para não complicar tanto o que a gente vai ver agora, porque isso aqui é necessário agora para o que nós vamos de primeira mão, mas depois vocês vão observarem as regras e saberem como utilizá-las, porque já é um pouquinho mais difícil, não difícil, algo que vocês requerem mais estudo para poder saberem utilizar. No princípio, nós precisamos disso aqui que vocês estão vendo, ok? O aprendizado disso aqui para vocês colocarem nas frases para poder começar a formar frases e se comunicar em espanhol. Se vocês conseguirem aprender essas coisas, as nacionalidades que eu já passei, os números, né? E algumas coisas mais que eu vou passar, algumas que eu já passei anteriormente também, a gente vai começar a produzir frases em espanhol. Produzir já pequenos textos, ou então pequenas apresentações pessoais, né? Ou então pequenos textos de apresentações, vamos dizer, para um profile de uma rede social, né? De apresentação de uma rede social sua, dizendo o que você é, o que você faz, o que você gosta. Então, isso é bastante interessante que vocês comecem a ter ideia e saber o porquê do uso disso aqui e a importância para isso, certo? Como temos aqui a fonte, foi do canal, alguns slides foram do canal Educação, e aqui também nós temos o link aí onde eu tirei alguns dos slides, certo? Vejam bem, estudem, eu vou passar algumas mais coisas para vocês terem ideia de como é utilizado de maneira formal e informal algum vídeo, para vocês pensarem, refletirem sobre o uso e utilizarem também no português, né? Porque é bastante necessário e é necessário que vocês saibam como se comunicar na nossa língua materna e na nossa segunda língua, ok? Espero que tenham aprendido mais uma parte do nosso conteúdo e, posteriori, vamos continuar com mais dicas, mais conteúdo para melhorar nossa comunicação em espanhol. Ok? Tchau!